Bom, o câncer de pele, ele responde por 33% de todos os diagnósticos dessa doença no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. A cada ano, são diagnosticados cerca de 180 mil novos casos. O tipo mais comum, o câncer da pele não melanoma, ele tem letalidade baixa, porém seus números são muito altos. Quem está com a gente hoje aqui no Hora da Notícia é o oncologista Rodrigo Villarroel. Seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo. O que causa o câncer de pele de uma forma geral? Todo mundo já associa rapidamente câncer de pele com a exposição ao sol. E isso está correto, isso é um fato, né? O maior fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pele é a exposição ao raio ultravioleta. E é importante pontuar que esse dano que o raio ultravioleta causa, favorecendo o câncer de pele, ele é um dano cumulativo. Significa que isso conta todo o sol que nós tomamos desde a infância até a idade adulta. Então, normalmente esse é um câncer que ele não é visto nas pessoas tão jovens, é mais a partir dos 40, 50 anos de idade. E muitas vezes nessa faixa etária são pessoas que já não se expõem ao sol com frequência, mas estão, digamos assim, pagando o preço do sol que tomaram de maneira inadequada quando eram mais jovens. Então é importante ressaltar o cuidado que a gente tem que ter com as crianças, principalmente, né? Hoje tem pesquisas indicando que se as crianças se exporem ao sol adequadamente, usando filtro solar em horários corretos, a gente pode reduzir a chance de câncer de pele em até perto de 50%. É um impacto muito grande por uma questão de se educar da melhor maneira de se expor. Existem tipos diferentes de câncer na pele, doutor? Sim, e como foi colocado, o câncer de pele é o câncer mais comum na nossa região, no Brasil, no mundo inteiro. E o câncer de pele ele não chama tanto a atenção do ponto de vista de saúde pública, porque apesar dele ser o mais frequente, como você bem pontuou, ele tem baixa letalidade, porque ele é altamente curável, muitas vezes com uma retirada simples. Entretanto, a gente chama atenção, principalmente nesse mês de maio, sobre a questão do melanoma, que dos três principais cânceres de pele, que é o epidermoide, o basocelular e o melanoma é o menos frequente dos três. Ele responde por 5% dos casos de câncer de pele, o que dá no Brasil uma estatística estimada de 6 mil casos novos ao ano. Entretanto, ele é o mais letal, ele é o mais agressivo e que atinge as pessoas mais jovens. Então, ele merece, sim, uma atenção e uma conscientização específica para chamar a atenção sobre essa doença. Já que esse é o mês de apelo, em especial o melanoma, doutor, que sinais a pessoa que está com melanoma apresenta? Então, a gente sempre chama a atenção que as pessoas que têm maior risco de desenvolver melanoma são as pessoas que se expõem muito ao sol. Isso às vezes até pode ser uma coisa que não está relacionada ao lazer, como foi colocado, mas de uma maneira profissional. Agricultores, por exemplo, aqui no nosso trabalhadores da estado. construção civil, etc. Exposição ao sol, fator genético que a gente pode identificar por um histórico familiar de outras pessoas apresentando melanoma. E a questão da presença de pintas, né? São os chamados nevos. As pessoas que têm muitas pintas, isso geralmente acontece em pessoas de pele mais clara, tendem a ter um risco aumentado para o melanoma. Então a gente sempre chama atenção de como suspeitar de uma lesão de melanoma. A gente está falando de que tamanho essa pinta, que espessura, a cor, doutor? A gente junta características para levantar essa suspeita. Existe uma regrinha fácil de memorizar, que é a regrinha do ABCDE, onde cada letra significa uma característica que a gente vai prestar atenção. Então, se você está olhando para uma mancha que você não está gostando, tente aplicar essa regrinha. Letra A é se essa mancha ela é assimétrica. O que significa isso? Se eu dividir ela em duas partes, essas duas metades são iguaizinhas ou são muito diferentes uma da outra. A assimetria é uma suspeita para câncer de pele. Letra B é quando a borda é mais irregular, ela não é tão definida, tão demarcada. Isso também pode ser suspeito. C é a questão da cor, que a gente comentou há pouco. Aquela mistura de cores, um marrom claro, escuro, preto, meio azulado, essa mistura de cores tende a indicar uma lesão de maior risco para melanoma. O D é o diâmetro, que é o tamanho. Então, uma lesão acima de 5 milímetros ou meio centímetro também é potencialmente suspeita. E tão importante quanto essas é a letra E, que é a evolução, ou seja, se essa pinta está mudando ao longo do tempo. Muitas pessoas notam que tem uma pinta, que é uma pinta antiga, mas que recentemente ela começa a modificar o aspecto dela, o tamanho, as cores. Isso é um sinal suspeito e deve ser encaminhado ao médico para uma avaliação. Bem bacana essa regra, fica fácil da gente memorizar. Exato. Agora, doutor, o não melanoma, que é tão presente e tem letalidade bem menor, se não tratado, se negligenciado, ele pode se tornar um caso grave?
Pode, mas o câncer de pele mais comum, que é o basocelular, ele é um câncer de baixíssima agressividade. O que a gente quer dizer com isso? Eu já tive a oportunidade de ver pacientes que negligenciaram um câncer desse tipo por anos a fio. Não estou falando meses, anos sem tratamento. E mesmo assim era uma lesão que, apesar de ter crescido um pouco de tamanho, ela estava localizada e foi tratada com sucesso com uma cirurgia, muitas vezes, uma retirada local. Então ele é um câncer que permite a pessoa negligenciar sem que ela tenha perdido o momento ideal de tratar, tendo chance de cura. Isso já não é tão verdade para o segundo tipo mais comum, o epidermoide, e menos ainda para esse que a gente está falando, que é o melanoma. E menos ainda em outros tipos de câncer que não envolvem a pele, porque aí você ter a informação com antecedência vai fazer... O precoce é sempre fundamental. Toda a diferença. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações. Uma boa semana de trabalho. Obrigado. Obrigada.